Fala, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, estou vindo aqui no canal Só Psicanálise para dar continuidade à playlist nomeada como Mecanismo de Defesa. O link dessa playlist vai estar aqui no comentário, ainda está aqui na plataforma do YouTube, né? Caso você queira acompanhar todos os vídeos a partir de uma ordem lógica de compreensão. Tratando-se dessa playlist, eu venho falando sobre a projeção no que diz respeito à sua influência sobre a paranoia, né? Venho falando desse tipo de mecanismo de defesa no que diz respeito de modo específico à paranoia. Então, eu venho trazendo, né, a relação entre a projeção na paranoia e a sua influência no que diz respeito à estruturação da tópica psíquica. Diante disso, eu venho destacando como que a formação de um ideal de ego, ele pode desempenhar um papel que há de ser crucial nesse processo, que há de ser fundamental nesse processo. Então, gente, a projeção é um mecanismo de defesa este que há de ser de ordem psicológica, né, em que os sujeitos eles tendem a atribuir os seus próprios pensamentos, os seus sentimentos, as suas características indesejadas a outras pessoas. Isto há de ser repugnante nele para ele. Então, como uma questão de defesa sobre o seu ideal de ego, este sujeito acaba projetando esses pensamentos, esses sentimentos, essas caracterizações indesejadas que existem nele e que há de serem desejadas para ele. Daí, então, como uma proteção ao seu ideal de ego, ele projeta isto no outro. É um tipo de mecanismo que, quando há de ser ampliado, acentuado, sim, vai exercer uma influência sobre a produção da paranoia, o que vai afetar aí a maneira como a mente se organiza. Então, gente, o que é que eu falei para vocês? Falei da projeção na paranoia, falei da sua influência no que diz respeito à estruturação da tópica psíquica, e quando eu falo dessa tópica psíquica, estou me referindo à estruturação da mente humana, como que ela é de fato concebida pela psicanálise. A psicanálise ela vai falar, né, das tópicas psíquicas nas obras de Freud, tópica 1, tópica 2. Então, de acordo com a teoria psicanalítica, a mente ela é dividida em diferentes instâncias. E na segunda tópica freudiana, né, no primeiro momento, na primeira tópica, ele vai dividir essa mente humana, né, em inconsciente, pré-consciente e consciente. No segundo momento, ele já traz uma complexidade, uma abrangência mais significativa no que diz respeito à divisão da mente humana, e é quando se estabelece nas suas obras a segunda tópica. E nesta segunda tópica, a mente ela vai ser dividida em diferentes instâncias, como o id, o ego e o superego. Então, o ego é aquela parte da mente que vai lidar com a realidade. O ego é aquela parte da mente que vai tomar decisões conscientes. E ele é crucial, ele é fundamental, ele é bastante importante no que diz respeito ao funcionamento saudável da psique. Um ego disfuncional desfuncionaliza de modo muito significativo o funcionamento dessa psique. Então, gente, qual que é o intuito aqui?
quanto a esta temática? É falar da formação de um ideal de ego na paranoia. E no que é que nisso entra a questão da projeção, né? Então, o que é que significa? Significa que o sujeito paranoico, ele desenvolve uma imagem bem idealizada do seu si mesmo. Muitas vezes, essa imagem idealizada, ela está oposta àquilo que ele percebe como uma ameaça externa. Entende? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo bem superficial. Um sujeito que não está tendo ascensão profissional, não está tendo evolução profissional, vamos dizer assim. Porque não consegue encontrar ali os meios, não consegue visualizar os meios, não consegue aí o ímpeto para daí então adentrar nessa dimensão de uma evolução profissional. Isso sedimenta nele uma frustração, o que sedimenta uma oposição a uma imagem, vamos dizer assim, idealizada que ele tem dele mesmo. E é por isso que a frustração bate. Muitas vezes a gente tende a nos idealizar. Uns seres humanos tendem a ter essa idealização de modo muito disfuncional, né? A ponto de que a frustração ela é tão gritante que ela não é aceita e, portanto, ela é camuflada por meio dessa projeção. Ou seja, um outro que está ali em ascensão profissional, que porventura venha a ser do mesmo contexto desse sujeito, está ali progredindo na vida, está evoluindo, ele começa a atacar essa pessoa. Ele começa a encontrar nessa pessoa, aliás, ele começa a buscar, não é nem encontrar, ele começa a buscar coisas mínimas nesta pessoa, para daí então demandar de críticas destrutivas, para daí então colocar essa pessoa para trás, para daí então, vamos dizer que menosprezar os feitos dessa pessoa no que diz respeito à sua dimensão profissional. Por que isso acontece? Isso acontece porque ele está projetando uma frustração que acontece nele e que ele repugna e que ele não aceita essa frustração porque ele não aceita a sua realidade propriamente dita. Então ele se vê nesse movimento, né, de estar atacando o outro dessa forma, porque isso gera nele uma compensação positiva, no sentido de que, tipo, é pouca coisa isso aí, né? Para que isso venha a ser uma massagem no seu ego, para que ele não se sinta tão frustrado o quanto que de fato ele é frustrado. Então veja, essa idealização do ego é uma tentativa de fato compensar um sentimento de inferioridade ou sentimentos de inferioridade, de ansiedade, de insegurança. Então, o tempo todo você está buscando no outro, você fica buscando no outro questões, né, onde não se tem uma premissa lógica para tal, entende? Para tais críticas destrutivas, não se tem uma premissa lógica, mas ele está ali buscando minimamente coisas onde ele possa inferiorizar esta pessoa diante dos seus feitos, para que assim isso possa compensar o próprio sentimento de inferioridade, de ansiedade, de insegurança. Nisso tudo, tratando-se desse sujeito disfuncional para a vida, né?
Nisso aí, o que, que a gente pode encontrar por trás disso? Muitas vezes, e não é uma premissa determinante, estou falando de exemplos, né? Não é uma premissa determinante, pode ser coisas outras, não estou aqui sedimentando de modo cartesiano causa e efeito, mas um dos fatores que pode estar por trás, né, desse ideal de ego disfuncional, consequentemente dessa projeção, consequentemente dessa paranoia, o que pode vir a estar por trás disso é, por exemplo, a influência crítica dos pais. Entende? Os pais ali, quando são críticos demais, carrascos demais, por exemplo, né? Isso aí, essa dinâmica dos pais desempenha um papel que há de ser importante na formação desse ideal de ego. Mas, de novo, isso não é determinante. Não estou falando aqui de modo cartesiano, de modo determinista de causa e efeito. Estou falando que um dos fatores que está por trás dessa dinâmica disfuncional pode vir a ser essa influência crítica dos pais no que diz respeito ao desenvolvimento, à formação e à educação desse sujeito. Então, o que é que acontece? As experiências, as mensagens, né, que os pais transmitem ali durante a infância moldam a maneira como o sujeito ele se vê, como ele vê a si mesmo, como ele vê o mundo ao seu redor. Então, por exemplo, um exemplo bem básico também, uma criança, quando uma adolescente que ainda está ali, né, na formação do seu ego, do seu superego, quando ele tira uma nota boa na escola, eu vejo muito isso, quando ele tira uma nota boa na escola, corre para o pai, corre para a mãe, vai mostrar a nota. Olha só, pai, olha só, mãe, tirei nota máxima, tirei 10. O pai e a mãe olham assim, trata aquilo com menosprezo. Não fez mais do que a sua obrigação. Não demanda de um elogio. Ah, parabéns, filho, né? Que feito, parabéns por ter estudado, parabéns por ter se dedicado. Não fez mais do que a sua obrigação. Isso é uma mensagem pesada, isso é uma crítica pesada que acaba assim exercendo uma influência muito significativa no que diz respeito a um ideal de ego desse sujeito, né? A criança, o adolescente vive ali um narcisismo primário onde é natural da idade e que precisa de um olhar potencializador, de um olhar que possa ser, sim, positivista, vamos dizer assim, de um olhar que possa demandar de uma influência que venha promover nesse sujeito segurança para a vida, motivação para a vida, entende? Mas isso pode acontecer, por exemplo, na escola também. Na escola, essa criança, esse adolescente pode sofrer bullying ali, por parte dos colegas, até por parte de professores, onde isso sim vai influenciar o seu ideal de ego, né? Então, eu já tive no meu set um paciente, né, que acabou desenvolvendo um transtorno alimentar, o TEA. E em análise, né, no processo de análise, avaliando todas as questões, analisando todas as questões por trás disso, é possível perceber que foi um transtorno desenvolvido pelo fato de que tal paciente sofrerá bastante bullying na infância pelo fato de ter uma estética corpórea que não venha a ser uma estética corpórea dentro de um padrão expectado pela sociedade, né? Então, por ter uma estética em vista do que há considerado padrão de corpo bonito,
saudável, vamos dizer assim, havia um superdimensionamento nessa estética e, por conta disso, esse paciente sofrerá bastante bullying. Nisso, começa-se a formação de um TA, onde ele se vê ali imerso em uma anorexia. Entende? Ou seja, naquela dinâmica, vamos dizer que acentuadamente crítica sobre a sua imagem, a ponto de este paciente parar de comer, para que assim viesse a ter uma estética que pudesse suprir as expectativas do meio social. Entende? Então veja, quando eu falo dos pais, eu falo de um dos fatores e não como causa determinante. O exemplo de um dos fatores no que diz respeito à formação desse ideal de ego. Então, gente, essas influências negativas, essas influências críticas, sobretudo ali no momento da infância, da adolescência, onde esse sujeito ainda está em desenvolvimento, isso pode promover o desenvolvimento de um ideal de ego que busca contrabalancear essas mensagens negativas. Ah, se sou taxado como gordo, então agora eu vou ser potencialmente magro, né? E isso acaba adentrando no âmbito de uma disfuncionalização. Na paranoia se fala muito de voz, e essa voz há de ser de fato a voz do próprio sujeito, que carrega essas influências parentais, que carrega essas influências críticas. E essa voz pode atuar ali, na paranoia, como um vigia sobre o comportamento, sobre os pensamentos desse sujeito, né? Porque é uma voz que de fato reflete o ideal do ego que fora formado ali. Um ideal de ego disfuncional. Porque sim, como eu falei, é inevitável o sujeito não se idealizar. Claro que a gente se idealiza. Mas o grande problema é o fato de que, no caso da paranoia, isso adentrou no âmbito de uma disfuncionalidade. E aí, gente, a consequência dessa compreensão é que a formação do ideal de ego e a influência crítica, vamos dizer que dos pais, vamos dizer que do contexto social, acaba desempenhando de fato um papel significativo na paranoia, na projeção. Isso sugere que a paranoia ela pode ser uma tentativa do sujeito de fato, proteger o seu ideal de ego idealizado. Bastante idealizado, sendo redundante para potencializar mesmo a disfuncionalidade. O ideal do ego idealizado. Porque, como eu falei, ideal de ego todo mundo tem. Impossível um ser humano sem o ideal de ego. Entende? O grande problema é o ideal do ego idealizado. Entende? Porque aí já está no âmbito de uma proteção disfuncional, que há de ser essa projeção superdimensionada que acaba promovendo a paranoia. O sujeito adentra ali de fato, como eu falei para vocês, numa dinâmica de projetar pensamentos, numa dinâmica de projetar sentimentos dele, que são indesejados, e ele projeta isso nos outros para manter uma imagem positiva de si mesmo. Como eu falei, vou buscar alguma coisa, isso se dá numa dinâmica inconsciente, ele não tem consciência dessa dinâmica, né? Mas acaba assim sendo um comportamento bem tóxico,
frente a quem convive com o mesmo. Então, inconscientemente, o que é que ele pensa? O que é que este inconsciente pensa nele? Olha, busca alguma coisa ali para que tu possa menosprezar, para que tu possa inferiorizar, que é para que tu venha manter a tua imagem positiva, aquela imagem positiva do teu si mesmo com base nesse ideal de ego idealizado. Então, se busca algo no outro, onde se demanda uma inferioridade sobre este outro, com base nos seus feitios e sem de fato justificativa alguma, nada que possa vir a justificar essa dinâmica, né, de jogar sobre o outro um movimento tóxico de inferiorizar este outro sobre os seus feitios, que é para que este ideal de ego possa ser de fato protegido. Essa interpretação da paranoia, ela é crucial para de fato se entender a psicodinâmica implícita a esta disfuncionalidade. Agora, gente, é bem notável que há uma falta de exploração desse aspecto bem significativa nas obras de Freud. Freud ele se atenta de modo muito significativo às neuroses, e não à paranoia, e não à psicose, né? E não à perversão. Então, há uma necessidade de pesquisas adicionais. Não fica só limitado, tá? Você que gosta da psicanálise, você que gosta de estudar psicanálise, não fica só limitado a Freud, porque Freud, quanto a essas questões da psicose, por exemplo, da paranoia, ele vai traçar um esboço. Psicanalistas mais contemporâneos é que vai trazer uma abrangência mais significativa quanto a isso, como Lacan, por exemplo. Tá bom? E é isso, gente. Eu continuo com essa exploração, tratando-se dessa playlist, tá? Para que cada vez mais a compreensão de vocês venham ser acentuadas quanto à projeção enquanto uma influenciadora em potencial da paranoia. Para quem não me conhece, eu sou o Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, trabalho a partir de um viés psicanalítico, mas sou especialista em neuropsicologia. Atualmente estou fazendo um cursinho de extensão, né, autoinstrucional no que diz respeito ao autismo e ao TDAH, tá? E eu atuo, certo? Atuo como um psicólogo clínico, como psicoterapeuta. Minhas sessões são 100% online, portanto, eu atendo em todo o Brasil e atendo até fora do Brasil, tenho pacientes em Portugal também, entende? E aí você pode entrar em contato comigo através do WhatsApp, que vai estar aqui no comentário em destaque. Você entra em contato comigo e eu vou te passar todas as informações pertinentes quanto ao processo de acompanhamento psicológico comigo. Para além disso, você encontra aí no comentário em destaque os meus demais projetos aqui no YouTube, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês e até as próximas gravações.